bom dia para o pessoal da internet, do ao vivo. A gente está aqui no restaurante Pitico, a nossa visita de número 60, arredondado. E explicar rapidinho, a gente já visitou 60 obras de arquitetura contemporânea em São Paulo, sem repetir nenhuma, né? Então, praticamente um guia de arquitetura que a gente sempre tentou fazer, lembra? Então a gente está fazendo aos poucos, entendeu? Em doses homeopáticas durante 5 anos. Então, tem a sua... É simbólico, né? Seu número de 60. A visita anterior, a gente foi... Até esqueci onde a gente foi agora. Na Paranoide. Nossa, tanta coisa aqui. A gente foi na Paranoide, a produtora. E a nossa próxima visita é no Sesc 24 de maio, né, para a nossa penúltima visita. E por último a gente vai na Casa Bola, né, com o Eduardo Longo, que vai ser uma experiência bem diferente, acredito. Já foi lá? Já. E, bom, a escolha do... Eu já faço a apresentação de vocês, dos nossos convidados e das nossas convidadas. A escolha do Pitico teve uma... Enfim, tem um quesito de proximidade, né? Nós somos formados praticamente todos na mesma faculdade, com exceção da Ana. São jovens que fizeram um projeto com um tema jovem, né? Acho que propondo um novo uso, enfim, tentando usar esses lotes da cidade de uma maneira diferente, né? Acredito que deu super certo toda essa empreitada pelos anos de uso. E também por estar mais recentemente, dentro de uma discussão grande sobre urbanística mesmo, né, apesar de uma escala mais reduzida, da questão do uso da rua, porque é uma rua super pequena de bairro, como é que se ela vira totalmente para pedestre, não sei se vocês já vieram aqui na sexta ou sábado, tal, a rua fica inteira fechada, é praticamente impossível passar com o carro. Então, a gente vê que alguns determinados usos, né, não só a arquitetura em si, mas propostas de uso diferente, tal, podem também interferir em todo o planejamento de uma região, né, e atrair outros tipos de serviços e comércios e outras necessidades para uma determinada área, né? Então, acho que o projeto do Pitico, ele tem... A escolha foi um pouco essa, porque eu acho que é uma discussão grande, que a gente pode ficar horas conversando aqui. E ele transpassa todas as escalas, né? Seja a escala do detalhe, do desenho, até a escala urbana. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida da turma que fez o projeto. Vou começar com a Ana Ferrari, que está aqui ao meu lado. Ana Ferrari é de São Paulo, 1978, é arquiteta formada pelo Mackenzie em 2002 e mestre em arquitetura pela FAUSP em 2017. Trabalha entre São Paulo e Buenos Aires. Foi sócia do Metro Arquitetos, onde trabalhou com Paulo Mendes da Rocha de 99 a 2013 e colaborou com Herzog & de Meuron em Basel de 2010 a 2012. E com artistas Laura Vinci e Leon Ferrari, de 2002 a 2010. É diretora da Fundação Augusto e Leon Ferrari, Arte e Acervo, responsável pela catalogação e divulgação da obra do artista e do arquiteto desde 2015. Marcelo Dionísio, que já participou de uma das nossas conversas lá na Galeria Luciana Brito, que era, vocês tiveram, alguns de vocês devem ter participado, que era a galeria numa casa do Rino Leve, né, que foi restaurada, incrível. É aberta a visitação, se vocês quiserem ir, vale super a pena também. Marcelo Dionísio, São Paulo, 1970, é arquiteto formado pela Escola da Cidade em 2010, sócio do escritório DNAA, que desenvolve projetos e gerenciamento de obras em parceria com diversos escritórios de arquitetura. Colaborou com o arquiteto Ciro Pironde, Anália Morim e Piratininga, e neste último participou dos projetos do Itaú BBA, restauro da Casa Castor Delgado, para sediar a Luciana Brito Galeria, vencedor do Prêmio APCA 2017, e do projeto dos Museus de Arqueologia e Etnologia da USP, de autoria do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, entre outros.
A gente fez junto, a gente trabalhou junto durante um bom tempo lá, né? Pena que a obra não foi para frente. A Júlia Mazagão é arquiteta e urbanista, formada pela Escola da Cidade, mestra em Space Strategies pela de Berlim. Ficou complexo aqui, né? Desde 2008, trabalha com design gráfico, desenvolvendo projetos para diversas instituições culturais, como o Instituto Goethe, SESC, Caixa Cultural, Transnational Dialogues, Instituto Moreira Salles, entre outros. Entre 2009 e 2011, trabalhou como designer na editora Kozak Naif. Em 2010, ganhou o prêmio do Cartaz Museu da Casa Brasileira. Em 2013, ganhou o edital para desenvolver a nova identidade visual do Centro Cultural São Paulo, em parceria com Joana Barossi e Marina Portolano. A Joana Barossi não veio, mas a gente já comunica sobre isso. Em 2015, foi vencedora do concurso do selo oficial das comemorações do centenário do Vila Nova Artigas, em parceria com o Bloco Gráfico. Lembro, super. Orgulho da Artigas Sans, até hoje. Eles fizeram uma fonte chamada Artigas Sans, super legal. Em 2015, teve trabalhos selecionados para a Bienal ADG de Design Gráfico. Desde 2016, desenvolve projetos em parceria com Elisa von Randon, entre eles a identidade visual da Plana. Tá, então beleza. Então, vive e trabalha em São Paulo. Termina assim, então... Tá. A da Marina, cadê? Você mandou também? Ih, cadê? Ixi. Bom, mas a gente pode fazer aqui, improvisar uma mini bio. Tudo bem, eu acho que você pode falar também qualquer coisa, né? Desde de cabeça, assim, eu vou ficar meio perdido, né, da sua mini bio. A Joana Barossi participou do projeto também, com uma parceira de outros trabalhos, e ela não pôde vir, está com uma criancinha pequena, então, né, acabou bem recém-nascida, então fica difícil para esses movimentos mais, né, um pouco maiores. Então, a gente ela mandou um abraço para todo mundo, desejou uma ótima aula para nós. E também de convidados que a gente achou super legal, tá o Maurício Matos, que é um dos sócios do Pitico e de outros restaurantes aqui do Pita também, né? Que daí você fala depois melhor, tem o Mica aqui do lado, enfim. E a Gabriela Matos, que foi para lá, fugiu. E, enfim, a gente acha sempre legal ter a participação do cliente e de quem, enfim, fez o contato com os escritórios, com as pessoas que fizeram o projeto, porque é uma forma de entender o processo completo, assim, como um todo, né? Na última conversa, lá na Paranoide, a gente teve a participação dos paisagistas, que não foram os clientes, mas são outras pessoas que participaram também do processo. Foi super legal, a conversa fica um pouco mais diversa, menos técnica e sempre tem alguma descoberta maior do que a gente esperava. Então, acho que o Maurício vai ter que sair um pouco antes, a Júlia também. Então, eu vou tentar fazer uma dinâmica que vocês participem mais do começo e depois, com a coisa, a gente continua. De verdade, eu acho que a gente poderia começar com você explicar brevemente quais são quem são sócios, quais são os restaurantes que vocês têm e por que vocês começaram a mapear essa área da cidade até também chegar no nome delas e do Marcelo, que fizeram um projeto junto aqui do Pitico. Acho que seria uma boa introdução. Então, agradecer também a presença de vocês, né, aqui. E vamos lá. Conversa informal, apesar do microfone dar uma burocratizada. Bom dia a todo mundo. Vocês conseguem me ouvir, todos? Sim? Bom dia a vocês também. Enfim, quando o Marco me falou de contar a história um pouco do Pitico, eu perguntei se quer que conte em quanto tempo, né? Que dá para contar em 2 minutos, dá para contar em 1 hora, né? O ponto de partida da história, onde é que eu começo a história do Pitico, né, para contar, eu acho que vale a pena voltar assim do comecinho, né?
eu tento falar mais rápido para não tomar tanto tempo, né? Mas o Pitico, como o próprio nome diz, né, a ideia do Pitico desde sempre, né, era fazer um negócio muito pequeno. Que vocês já perceberam que deu errado, né? Não era bem esse o plano, né? Ele vem do... Eu estava morando no México, né? Eu sou Maurício, você falou para contar um pouco dos sócios, o que tem, o que não tem. Acho legal contar durante a história mesmo, né? Do próprio Pitico, né? Como é que os nomes foram entrando na história, enfim, numa linha de tempo, assim. Mas, bom, eu estava morando no México em 2012. Perto da minha casa tinha um negócio de falafel, chamava Falafelito, que era um negócio muito pequeno, era um negócio do tamanho de um container, né, para ter uma referência, que vendia falafel para a rua. E eles tinham uma limonada que eles davam, assim, ponto. Era só isso, não tinha mais absolutamente nada. Mas era muito simpático o lugar. O próprio nome, Falafelito, era um nome que, para mim, também era muito simpático desde sempre, né? Enfim, eu deixei o México, deixei a minha vida profissional lá atrás, né, Matrix e tudo. Voltei para São Paulo, fiquei 1 ano sem fazer nada. E na abertura do Repita, e aí começam a aparecer os nomes, né, das arquitetas nessa história, né? Pelo menos foi assim que eu tive primeiro contato com elas, né, com a Ju especialmente, né? A Ju foi a designer do Repita, que bom, tem que voltar um pouquinho mais atrás então a história, né? Eu não sei se vocês conhecem o Pita Kebab, é um restaurante árabe também na Francisco Leitão. Ele é do Piero, o Piero é um dos sócios aqui do Pitico também, né? O Piero é meu primo, o Piero é irmão da Gabriela, que também é sócio aqui do Pitico. O Piero é o único sócio do Pita. O Piero abriu com a mulher dele o Repita, né? Isso. Esse é o link todo. Pronto, chegamos. Mas acho que foi justamente na abertura, né? Eu estava já há um tempo sem fazer nada, né? Foi na abertura do Repita que a gente se encontrou e comeu um falafel e voltou um pouco a história do Falafelito, né? Então eu fui falar com o Piero, né, meu primo, e com a Gabriela de abrir um negócio muito pequeno que fosse vender só falafel. Que eu estava pensando em fazer isso, que eles achavam, etc. Não era nenhum convite, que eu não tinha nenhuma pretensão de que eles quisessem entrar junto nisso. E felizmente eles se animaram, né? Primeiro só o Piero se animou, depois eu conto como é que a Gabriela acabou se animando também. Mas a partir desse momento a gente começa a procurar um lugar, ainda sem nome, né? A gente estava ainda com o nome Falafelito na cabeça, mas a gente começa a procurar um lugar muito pequeno, né? As arquitetas acho que entram na história meio que a partir daí, né? A Ju, mas tinha, assim, na verdade a gente criou o nome, né, Pitico, né? Depois de um tempo a gente até cogitou, né, enquanto a gente ainda estava procurando o lugar, mudar para Pita, né? Ele ainda não estava criado o nome mesmo, então o Piero foi se animando com o projeto e falou: por que a gente não chama de Pita? Porque o Pita já tinha um nome, né? Obviamente o Pitico não tinha nome nenhum, né? Só na nossa cabeça, né? E felizmente a Ju bateu o pé e falou: de jeito nenhum, vamos chamar de Pitico, né? Foi mais ou menos assim, né? Então viraram os 3 irmãozinhos, o Pita, o Repita e o Pitico, né? A gente brinca que são os 3 irmãos. Então, nesse processo de achar um lugar pequeno, a gente começou a procurar, enfim, por São Paulo, né? A gente não achou fácil achar um lugar, uma portinha só. Curiosamente, um dia, procurando ponto até na Vila Leopoldina, o Piero me deixou aqui, eu ia pegar um ônibus para ir para Cotia e passei nessa rua. A Rua Guaicuí, nessa época, 2014, não tinha muita coisa, né? Não tinha nada, na verdade. E a gente encontrou uma portinha. Vocês estavam tomando café agora ali, né? Aquele café, antes, ele tinha uma parede no meio e ele era dividido em 2 portas que davam para a rua. E tinha uma placa aluga-se. E, obviamente, tinha todo esse estacionamento atrás disso, né? Então, a gente achou que era aquilo, né? Que era ou uma porta ou as 2, para vocês terem ideia do tamanho, né? Como era pequeno mesmo que a gente queria abrir, né?
E a gente foi até as arquitetas, né? Chamou a Marina, a Ju e a Joana para darem uma olhada no espaço. E aí que as coisas começaram a dar errado, né? Que elas enganaram a gente totalmente, né? A gente tava, é isso, né? A gente tava na dúvida de pegar uma porta ou as duas. E aí a gente foi até uma reunião lá para discutir isso. E acho, bom, é assim que eu lembro da história, pelo menos, né? E aí elas fizeram uma apresentação do logo. Aí que começa a entrar o logo do Pitico, haha, mobilidade, não sei o quê, containers, estacionamento, né? Foi mais ou menos assim, né? Então, assim, a pergunta sempre aparece, né? O pessoal sempre pergunta, pô, mas de onde que veio a ideia do Pitico, não sei o quê? E a gente sempre responde que veio das arquitetas, né? Essa concepção do Pitico, né? Do uso do estacionamento, dos containers, etc., é uma ideia total das arquitetas, né? A nossa ideia era outra, né? Então, as pessoas até têm dificuldade de entender, tipo, Pitico, porque é pequeno, né? E, de repente, é um espaço grande, né? Mas a história é essa, né? A gente saiu dessa reunião, procurou o dono do estacionamento e alugou só o estacionamento e esquecemos as casinhas lá. Foi só depois que a gente pegou o que vocês conheceram hoje, que é o café. E aí o processo que se deu depois disso foi, assim, foi muito legal aí sim, né, obviamente com a nossa participação o tempo inteiro de como que a gente ia ocupar o espaço, né? Então o livrinho, né, que eu estava vendo super bem feito hoje, né, ele já mostra o Pitico como ele é atualmente, né? Mas ele nunca foi assim pra gente, né? Acho que a única coisa que a gente sabia do Pitico desde sempre é que ele ia vender falafel, né? Então o primeiro container que estaria, né, com falafel para a rua, essa era uma certeza nossa. O resto todo era, enfim, a gente tem até projetos que, sei lá, que a gente não sabia realmente o que fazer com isso. A gente chegou a pensar numa época que a gente estava com um problema com a prefeitura, se ia poder vender coisa aqui dentro ou não. A gente chegou a pensar em desistir, virar um estacionamento mesmo. Enfim, a primeira reportagem que tem do Pitico, a gente fala de uma sorveteria, né? A gente não sabia mesmo o que a gente ia fazer aqui dentro. Total. Total. E ali dentro ia vender cachorro-quente, sei lá, cada hora era uma história que aparecia. E acho que o que foi acontecendo efetivamente foi isso. O projeto foi crescendo, né? Conforme o projeto foi crescendo, o nosso dinheiro foi acabando. E a gente foi, né? A gente foi chamando mais sócios para participarem, né? Então, acho que é aí que entra a Gabi, né? A prima que está passando por aqui, que tinha se recusado a abrir o Falafelito, né? Com a gente desde o começo, mas que se interessou em participar do Pitico quando a gente falou da quitanda. A gente falou, a gente pode, já que a gente não sabia o que fazer também, a gente falou, a gente pode abrir uma quitanda lá no container do fundo, a gente não sabe o que vai ser. E aí que ela se animou e entrar no projeto. Aí entra a Gabi, o projeto demora um pouquinho mais, o dinheiro acaba também da Gabi, e aí entra o Diego, que é o quarto e último sócio, né, que já tinha experiência em outros restaurantes grandes aí de São Paulo. E foi quando o Diego entrou, que foi aos 44 do segundo tempo, né, que ele chega e fala, vamos vender drink também? Bom, sei lá, vamos, mas dá para vender? Dá, não dá? E aí, de repente, virou um bar, né? Que era ali no container do meio, a gente vendia 4 drinks só. E as coisas foram virando essa loucura que bom, alguns de vocês conhecem, né? Pelo sim que vocês vão fazendo assim com a cabeça, né? Acho que vocês conhecem um pouco a história, né? Então, também foi isso, o Pitico foi aberto, enfim, né? A configuração original da abertura do Pitico foi a cozinha lá na frente e drinks ali no meio, né? Ponto, não tinha mais nada. A quitanda ficou bem para depois, né? A gente acabou abrindo a quitanda só 1 ano depois que a gente abriu o Pitico. A gente abriu o Pitico dia 23 de janeiro de 2015. O bar foi para os fundos provisoriamente, acho que em abril de 2015 também. E quando o bar veio para o fundo, a gente começou a usar esse espaço que era um gramado no começo, né? Aliás, acho legal falar isso também. Vocês estão vendo um monte de bananeira, enfim, bananas, maracujá.
a única coisa que existia de verde no Pitico, quando a gente encontrou o estacionamento, era um mamoeiro, que a gente tem muito carinho por ele, né? Que fica ali perto do café, né? O resto era tudo bem árido, né? Era um asfaltão era um estacionamento, como vocês visualizam um estacionamento, né? Então aqui a ideia foi tirar o asfalto do piso, plantar grama aqui mesmo, né? Então os primeiros meses do Pitico são os meses mais gostosos do Pitico, na verdade, né? Porque, bom, vinha menos gente e aqui era um gramadão, que o pessoal estendia a canga e ficava aqui na cadeirinha de praia, curtindo, né? Era o que era, né? E depois as coisas, com o próprio movimento, aí sim, já dos clientes aqui, a grama foi morrendo, né? A grama não resistiu, virou o Pitico Woodstock, que era uma lama total aqui quando chovia. Aí depois vieram os pallets para segurar a lama, e, enfim, e as coisas foram acontecendo, né? E aí, acho que eu posso fazer um intervalo, né, para passar a palavra para se alguém quiser falar, mas aí depois disso, acho que entra a história da rua, né, que é toda uma outra história. Tem uma coisa muito legal desse projeto do Pitico, que é uma coisa muito rara de acontecer, assim. Eu trabalho mais com design gráfico, sou formada em arquitetura, mas a minha prática mesmo é com design gráfico. E é muito raro um projeto de design vir antes do projeto, a demanda do design vir antes do projeto de arquitetura. Então, enfim, acho que a gente tem um carinho muito grande por esse projeto, porque a gente criou ele conceitualmente antes dele, de fato, existir fisicamente, ou até a gente foi, dobrando um pouco eles para direcionar para o que manipuladoras mesmo, assim. Não, enfim, eu acho que tem uma ideia muito linda desse projeto, que foi... Enfim, a gente tinha... A história toda... Esse projeto surgiu, e com essas pessoas, eu, a Maia, a Jo, a princípio, porque a gente tinha ganhado um concurso e a gente estava trabalhando as três muito intensamente num outro projeto. E daí o Piero veio com essa demanda: putz, preciso de um logo novo, preciso de uma marca, vou abrir uma nova falaferia, meu primo, vou aí. Eu lembro muito daquela nossa primeira reunião, assim, que você nem ia participar, você levou a gente para a primeira reunião, lembra? Que era no Pita. Não, a primeira foi no Pita. E daí você levou a gente meio de carona e ficou lá sentadinha tomando um café, participando da conversa. E daí fala, não, vem. E daí a coisa foi crescendo e crescendo e crescendo. E é isso, essa primeira apresentação da identidade visual, ela tinha muito uma liberdade de falar, putz, a gente pode fazer o que a gente quiser e a gente pode pensar a cidade do jeito que a gente quiser. Então, é muito legal que esse conceito realmente tenha acontecido, assim. Então, tem algumas palavrinhas até nesse textinho que são dessa primeira apresentação de identidade visual. E a ideia é que o lugar fosse miúdo, sucinto, portátil, transportável, elástico, flexível e modular. E quando a gente chegou aqui, depois de ter pensado... Enfim, a identidade parte um pouco desse princípio, são peças que se recombinam e escrevem um logo, e às vezes formam só uma estampa, e estão estampadas por todas as peças aqui. Mas quando a gente chegou nesse lugar, falou, putz, a gente pode, na verdade, amplificar todo esse conceito. Então, por que não encher de pequenas ocupações? Por que não propor um uso da cidade que, naquele momento, a gente não tinha tinha uma carência muito grande desse tipo de espaço, assim, de um espaço privado que se propõe a público, né? Assim, que é um serviço, mas que abre o espaço com essa generosidade de um resto de cidade, de uma coisa que está direcionada para carros. E daí o projeto foi crescendo dessa forma meio caótica, né? Porque vocês foram acreditando no que a gente sugeria, meio loucos também, assim. E a gente foi crescendo isso até chegar em Santos, na loja de container, e levar 4 containers para casa, né? Compramos 4 containers, e agora?
E foi um super perrengue, porque tinha um perrengue que a gente fez o projeto, a gente entregou um projeto preliminar super completo, com propostas de uso de ocupação, e tudo já mudou, enfim, tudo já mudou antes da gente, tudo ia mudando em tempo real. Mas, ao mesmo tempo, também com essa mesma liberdade da coisa ser flexível e sempre poder mudar. Então, tem essa riqueza do Pitico ser sempre foi muito livre. Então, é isso, aqui virou bar provisório, e daí, de repente, surgia a demanda, não, gente, a gente realmente vai fazer um bar aqui. Então, é um pouco dessa brincadeira da prática da arquitetura a partir da experiência do que o espaço propõe. A gente colocou no limite é isso, a gente colocou 4 lugares, 4 coberturas aqui dentro. E tinha uma coisa fixa que era a cozinha, e que era a única certeza deles era que ia abrir para a rua. E está fechada para a rua, né? Ela abre para dentro. Então, a gente foi destruindo e reconstruindo todas as certezas que a gente teve nesse projeto, e acho que isso é a coisa mais legal dele, assim, de uma prática constante, acho que infinita, né? Porque tanto de marca quanto de arquitetura, agora é isso, eu sou responsável por toda a comunicação dos restaurantes do grupo, a Má é responsável por toda a arquitetura dos restaurantes do grupo, e a gente vai um pouco crescendo as ideias com isso, né? Hoje em dia a gente não trabalha juntas, lado a lado, mas é muito juntas, enfim, em paralelo. E daí, no meio desse processo todo maluco, o processo é tão aberto que tem a possibilidade de entrar novas pessoas para colaborar. E foi aí que entrou o Marcelo, e depois entrou a Ana. O Marcelo entrou até antes do Pitico abrir, né, Mar? Você entrou na fase de projeto executivo e obra. E também foi fundamental, porque a gente também não sabia muito como fazer. Assim. A gente também tinha se formado há pouco tempo, tinha pouca experiência com obra, pouca experiência técnica. Então, também para a gente foi um super laboratório. Mas é um laboratório muito delicioso, assim, como as coisas aconteceram. Enfim, não sei. Passa a palavra. Eu vou voltar para o causa do horário, para o Maurício. Acho que a questão do terreno é interessante, você falou bastante, ele continua sendo alugado, o terreno, né? Vocês pensam em comprar o terreno? O que os proprietários acham do Pitico? Se eles têm alguma... Eles devem ter aberto os olhos e falar, como assim um estacionamento virou um bar mais frequentado da região do Largo da Batata, né? Enfim, eu acho que tem essa coisa. E depois fala um pouco já em relação à rua, pra gente... Depois a gente volta à escala para o projeto, daí elas falam, e o Marcelo também comenta, pode ser? Bom, sim, infelizmente é um terreno alugado, né? Enfim, acho que a gente foi louco desde o começo mesmo, porque no próprio contrato de aluguel do Pitico, o cara fala que especifica que ele tem a intenção de construir um prédio no local, do tipo, gente, pode ser que vocês se deem mal, não sei o quê, e mesmo assim a gente fala, vamos, e, enfim. Isso. Isso. É o papinho de mobilidade delas, né? Tipo, como se fosse super fácil tirar os containers daqui. Mas o Kenji, que é o proprietário aqui do terreno, é um japonês super querido, né? Enfim, ele tem... É um figura, na verdade. Ele mora aqui atrás. Ele tem bastante coisa aqui no Largo da Batata, né? Ele não entendeu nada também que aconteceu aqui, como a gente também. Porque a gente alugou e acho que a gente demorou pelo menos uns 5 meses para começar a construir alguma coisa aqui, né? Porque foi isso, a gente teve muita dificuldade com a prefeitura no começo, né? Porque depois que a gente alugou, que a gente foi entender que a gente não ia poder, era uma rua com um zoneamento que não permitia o consumo no local. Então a gente fala, bom, e agora o que a gente vai fazer, né? A gente devia ter visto isso antes, na verdade, né? Mas a gente
até com a ajuda do próprio Kenji, né? Ele, por exemplo, ele sugeriu para vocês verem onde a gente estava, né? Por que vocês não vendem mesas? Então, vocês vão ter as mesinhas e vai ter uma etiqueta com o preço da mesa. E vocês vendem falafel para a rua e o cara, por acaso, ele está comendo na mesa que está à venda. Era nesse lugar que a gente estava. Isso, qualquer coisa leva mesmo. Mas era esse lugar onde a gente estava mesmo, de confusão. Então, demorou 5 meses para a gente começar a fazer alguma coisa. Então, hoje, sempre que sai alguma coisa do Pitico na mídia, ele manda um e-mail para a gente e fala, puta, enfim, ele passa o tempo inteiro aqui. Uma coisa que ele exigiu que estivesse no contrato também é que ele pudesse passar por aqui, né? Tem um portãozinho ali atrás, então é uma cena engraçada do Pitico também ver um senhor japonês passando de roupão por aqui, acontece também. Mas ele é muito querido, mas ele, assim, né, quando o projeto do Pitico começou a crescer, a gente nunca teve, nunca tem, né, não tem ainda, né, essa bala para comprar um terreno como esse. O prédio acho que ele já desistiu porque, bom, a impressão que ele passa para a gente, pelo menos, é que ele já se encantou com isso daqui também, né? Eu acho que ele desistiu dessa ideia, né? Mas ele é um cara muito sábio, vamos dizer assim, e ele tem uma frase que é: vender é péssimo negócio. Então, eu acho que o terreno também nem estaria a vender, pelo menos é a minha torcida, né? Porque eu não vou comprar, eu também espero que ninguém compre. Mas o processo com ele foi assim desde o começo, né? E continua sendo assim, a gente se vê o tempo inteiro e ele continua achando uma loucura o que está acontecendo. Ele também é meio louco, né? A gente já conheceu, se vocês quiserem, como arquitetos, ver o que ele tem lá na Heitor Penteado, acho que vale a pena. Eu acho que vale muito a pena. É um negócio meio Gaudí, assim, que você... eu já não sei. Mas ele conseguiu, acho que são 5 ou 6 andares, né? Você chega naquele posto de gasolina que tem lá na Heitor com a Aurélia ali, né? E você chega na Serra Corá e você chega por cima e você vai descendo até uma rua lá embaixo, assim. São 6 andares. Eu acho que não tem nenhum degrau que tenha a mesma altura do outro. É tipo, né? É uma coisa totalmente louca. Ele, aqui mesmo no Pitico, antes do Pitico virar um estacionamento, ele tinha aqui prédios, né, ele fazia isso ele tinha cômodos para pessoas, né, tipo, era pensão, mas era uma pensão de um jeito, que era assim, cada pessoa tinha um quarto que tinha 1,80 m por 70 centímetros, esse era o seu quarto, né? Então, você chegava, você tinha um cadeado, você se trancava lá dentro. Não, mas ele sempre falou isso. Era o que era aqui antes do Pitico, né? Depois, esses prédios, acho que eles meio que caíram, porque eles não eram muito bem feitos com a obra do metrô. Aqui tem problema do metrô, né? Os casos caíram aqui, caiu por problema da obra do metrô. E foi aí que a gente entrou na história, né? Respondi? Acho que a sequência da história do Pitico, né, que é depois em 2016 a gente abre a Quitanda e depois em 2017 a gente abre o Mica e o Buraco, né? Nesse momento, né, que é 2017, ao mesmo tempo que a gente abre outros 2 estabelecimentos na rua, meio que a rua inteira vira uma rua de bares, né? Então aconteceu essa transformação de... Enfim, já existia, na verdade, o hostel está aqui na rua até antes da gente, né? Ele era o que existia antes da gente. Eles também agora estão meio que virando um bar, né? A frente deles agora abre para a rua e vira um bar. Cabeleireiros da rua, tem um ainda que está Resistência, que ainda é um cabeleireiro, mas tem cabeleireiro que virou bar também. Meio que aconteceu isso do dia para a noite, todo mundo fala, bom, eu também vou ter um bar, né? E esse processo ele tá um pouco confuso, né? É isso. Se vocês frequentam ou já passaram aqui na rua, né? De noite, vocês
assim, tá confuso o negócio, né? Acho que é só agora que a gente está conseguindo se organizar como rua, porque a gente está entendendo que a gente estava indo por um caminho errado, né? Um caminho de bagunça e de um negócio que não seria duradouro, né? Eu acho que desde que a gente está aqui na rua, né? Que acho que, bom, na historinha que eu contei, né? Quando a gente conhece a rua pela primeira vez, a gente já se encantou com as calçadas largas da rua e com o fato dela ser uma rua pequena, né? Para a gente, desde sempre, isso já foi um diferencial da rua, né? Então, também, desde sempre, a gente visualizava, né? Não quando o Pitico foi aberto, porque o Pitico ainda não... A gente nem sabia se ia funcionar ou não. Mas quando ele começou a dar certo e o pessoal começou a ocupar o Pitico mesmo, a gente começou, sim, a pensar, falou, bom, essa rua seria muito legal que acontecesse das pessoas ocuparem a rua também, né? Isso aconteceu efetivamente, né? De maneira muito desorganizada, né? Muito natural, orgânica, eu sei lá qual é a palavra de vocês para isso, né? Mas bagunçada também, né? Então, hoje a rua, por exemplo, a gente sempre falou do fechamento da rua, a rua hoje, sexta-feira, sábado, ela é fechada para carro. Como que acontece isso? Acontece porque o carro fala, eu não sou louco de entrar nessa rua, né? É assim só. Então, tipo, ainda a gente passou por uma fase que a gente não, né? Mas alguém da rua, que eu não sei quem, sinceramente, colocava 2 sacos de lixo na faixa de pedestre da entrada da rua. Tipo, fechamos a rua, né? E agora nem precisa mais do saco de lixo. Agora o movimento é tanto que o carro não entra na rua e ponto, né? Mas a gente realmente procurou IAB, né? A gente procurou se informar como é que a gente poderia fazer isso da maneira mais legal para a cidade, né? E para a gente também, obviamente, né? Mas como é que a rua poderia continuar a ser democrático, esse processo de ocupação da rua, né? Procuramos alguns institutos também, aí como a cidade... Esqueci o nome deles. Não era Batata Precisa de Você, não. Era uma cidade... Puta, esqueci o nome deles. Bom, enfim, a gente procurou... Cidade Ativa? Não é Cidade Ativa também. Bom, enfim. A gente está nesse processo, né? E realmente aconteceu durante esse processo de um vereador que tem uma pauta de mobilidade, de pedestre, etc., procurar a rua, né? Já não procurar o Pitico, mas procurar a rua para começar a ter essa conversa, né? Para a gente está sendo muito legal a conversa com esse vereador, chama Polici Neto, né? Está sendo muito legal porque pela primeira vez a rua começou a se organizar, né? Então, a primeira conversa com ele foi em dezembro do ano passado. Foi a primeira vez, por mais absurdo que seja, mas foi a primeira vez que a rua se juntou, todos os comerciantes, para falar sobre a rua. E o primeiro recado que ele deu foi muito legal. Ele falou, gente, para a gente pensar em alguma rua fechada e calçadão e etc., a gente tem que resolver um problema de segurança e um problema de lixo. São as 2 primeiras tarefas que a gente tem. Que para a gente foi ótimo ouvir, que era uma coisa que sempre foi uma preocupação nossa, né? Então, a rua finalmente se moveu nesse mesmo sentido, de procurar a segurança e resolver o problema do lixo. Que hoje acho que são quase 20 bares na rua, né? Então, além do problema do lixo, a gente tem esse problema dos ambulantes também, porque gera muito lixo, né? Então, os bares todos fecham 1h da manhã. Se vocês vierem aqui às 3 da manhã, numa sexta-feira, a rua vai estar cheia, né? Vai ter um monte de ambulante, a rua amanhece. Hoje, por exemplo, vocês chegaram cedo aqui, acho que vocês não chegaram a ver a rua suja justamente porque a gente se organizou, né? Os comerciantes da rua, e a gente paga uma pessoa que varre a rua entre as 4 e as 7 da manhã e recolhe o lixo todo da noite anterior, né? Enfim, a gente... Todo dia. Menos na terça-feira, porque a noite de segunda é fraca e a pessoa tem que folgar uma vez por semana. Mas, enfim, todos os dias a gente faz essa varrição. E não é um processo fácil também organizar o lixo de todos os estabelecimentos, né? Não é... Onde é que coloca esse lixo todo? A gente põe para fora. O Pitico é meio privilegiado nesse sentido, porque a gente tem uma garagem onde a gente guarda esse lixo, e depois o caminhão da empresa que a gente paga vem e recolhe o lixo. Mas tem estabelecimentos aqui que não tem essa garagem, então põe o lixo na rua, e, enfim,
tá essa confusãozinha atual que a gente está tentando resolver, né? A gente ainda acredita que nesse processo, né, a gente tá em reuniões agora cada vez mais com espaçamento menor, né, para falar de fechamento da rua. A gente perdeu um pouco o contato, né? Esse processo ele é muito longo, né? Como vocês devem imaginar, né? Você mudar uma rua não é um projeto que acontece rápido, né? Então a gente falou com vários, né, players aí, o IAB inclusive. A gente está agora com um orçamento de uma pessoa que chama Lincoln, que é a pessoa que trouxe, você conhece ele? Ele ajudou a fazer os parques. Isso, ele que trouxe os parklets para São Paulo. E ele está trazendo o conceito chama rua compartilhada, que basicamente você levanta o nível da rua até o nível da guia da calçada. E transforma tudo no mesmo tipo de piso, seja lá qual for, né? Esse que é da calçada, ele vai se estender para a rua. E os carros, eles podem passar na rua também, né? Só que a rua, ela começa a ter... Oi? Isso, prioriza o pedestre e você começa a colocar vasos, imobiliários e etc. na rua, de maneira que o carro, ele não entende muito bem se ele poderia estar ali, né? Então, muitas vezes, ele não vai nem entrar na rua, porque ele vai falar, essa rua não é para mim. Ou, se ele entrar, ele vai entrar bem devagarinho, né? Exatamente, isso. A gente não consegue, a rua comercial que virou, né? A gente não consegue fechar a rua para carros. Talvez, né, também existe isso, é uma rua compartilhada até as 8 da noite, depois da noite fecha-se para carro. Enfim... Agora, eu acho que o maior desafio nosso com relação à rua é isso. Infelizmente, né, a rua ela meio que virou um único uso, que é o uso de bares e restaurantes, né? E a gente é um pouco culpado por isso, vamos dizer assim, né? Então, tipo, óbvio, a gente está aqui para tentar resolver isso também de algum jeito, né? Porque o mais legal seria que a rua tivesse outros usos também, que não só bares, né? Mas como é que você transforma isso, né? Como é que um bar sai daqui agora, que ele entrou aqui, né? A gente fica feliz ainda de ver o cabeleireiro lá, né? Mas eu não sei se ele vai ficar lá para sempre, né? Então, a cada cabeleireiro que vira um bar, a gente fala, puta, vira um bar de novo, né? Enfim, eu não... Processo quase que de uma ocupação informal, assim, fazendo porque é isso, a gente não tinha certeza nenhuma. Mas acho que é super importante ter um pouco de consciência de que, sim, esse processo todo gentrifica. E o que significa gentrificação? E que é como a gente se reconhece no ambiente urbano como agente gentrificador, que somos, mas em escalas diferentes, assim, muito diferente a implementação do Pitico e a construção de 5 torres de vidro espelhado que se reproduzem. E daí eu acho muito legal essa culpa de vocês de ir procurar os players que ajudem essa rua a ser da cidade, não ser do empreendedorismo da noite paulistana, sabe? Então, acho que é uma coisa que tem que sim estar na mira o tempo todo, senão tudo perde o sentido, porque é isso, esse lugar é para as pessoas, então a cidade é para as pessoas. E também eu acho que tem uma coisa muito delicada, porque o Pitico trouxe outros tipos de ocupação que não necessariamente dialogam com o Pitico. Então, o cara que coloca a música ao vivo, não sei se ele ainda está colocando ou não, mas passou por esse período de um cara que colocava a música ao vivo no meio da rua e que, por um lado, é super legal que ele faça isso e, por outro, ele atrapalha todo mundo. Então, como você negociar esses espaços, esses usos e essas coisas? Tem uma outra rua que eu lembrei agora que vocês falaram dessa coisa, que foi super polêmica, não mais com esse avião passando, que foi super polêmico também, que é ali na Santa Cecília, perto do metrô, tem todos os bares da Lilian Gonçalves, né, a Canuto do Val, né, que ela queria fazer a calçada da fama, começar Tirou uma pista. Tirou uma pista da rua, que por um lado é legal,
todos os imóveis, ela tinha toda uma retaguarda política, enfim, super complexo, ela não procurou ninguém fazer, ela foi fazendo meio na loucura, assim, tanto que não foi até o final, entendeu? Foi embargado as obras um tempo, porque não teve nenhum tipo de planejamento e discussão com a sociedade, entendeu? Acho que a gente está vivendo num momento que a sociedade está super organizada em diversas... tipo, tem o pessoal do pedestre, o pessoal da bicicleta, o pessoal sei lá, da mobilidade, coisa. Então, assim, se não tiver discussão, vai ter gente vindo o tempo inteiro encher o saco, entendeu? Isso que é legal. Então, a cidade está se construindo a partir das pessoas e não mais da imposição, né, de um agente maior, né, seja o poder público ou a própria iniciativa privada. Então, acho que vale muito essa discussão. Por isso que eu realmente fico feliz que vocês estejam articulando isso além do pessoal da rua, também com esses institutos que estão discutindo isso, entendeu? Acho que é uma forma de vocês garantirem a legitimidade de todo esse processo, entendeu? Posso falar uma coisa também? Que eu acho que é uma coisa bem emocionante, assim, pra gente que participou do processo todo, de ver como era a rua antes e o que a rua é hoje. É você ver o quanto a sua ação como um projeto, mesmo privado, você consegue mudar o espaço público. E isso é muito potente, assim. Eu lembro quando a rua começou a ficar lotada, da gente passar na frente e falar, caramba, tipo, a gente fez parte desse processo. E isso é muito, assim, realmente era de arrepiar, assim. As primeiras vezes a gente falava, meu, tipo, foge do controle. E toda ação que a gente tem de projeto, de fato, a gente pode ir além do projeto, né? Isso, a gente consegue passar dessa fronteira do lote e mudar a cidade a partir da forma como a gente pensa em projetar o espaço privado. E isso eu acho que é uma coisa assim que virou uma lição para a nossa vida. Todo espaço que eu vou fazer, eu penso nisso. Poxa, é uma potência, é um espaço de potência. E isso é muito lindo. Né? Acho que só complementando, eu acho que essa mudança, assim, só reforçando a boa culpa do Ico, é que esse processo de mudança e esse poder de determinar o espaço é para o bem e para o mal, né? Assim, ele enfim, tudo pode acontecer. A vida é perigosa. Então, é super importante a gente pensar nisso, porque o próximo passo da gentrificação daqui a 15 anos, tudo vai abaixo e tem 5 torres, porque o terreno foi valorizado. Foi isso que a gente fez junto com a implementação do metrô, junto com, inclusive, a Batata Precisa de Você, junto com todos os movimentos que querem recuperar o espaço para as pessoas. Se a gente não se apoia em instituições que podem dar um respaldo político, a gente morre na praia. Então, é isso. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que essa história de potencializar a ocupação da rua, nesse caso específico, sempre o projeto vai ser, lógico, eu acho, potencializador da mudança, né, se for um bom projeto. Mas esse caso específico, eu acho que a decisão de ocupar o terreno, de não ocupar, né, de fazer um terreno, um espaço público aberto e que tinha esse potencial de ter muita gente, né, porque a primeira grande volume de pessoas que começaram a frequentar a rua foi aqui dentro, né, porque antes era um container para a rua, não, virou um lugar, uma festa isso aqui, né. Você passava na frente e tinha 300 pessoas, 500 pessoas, não sei qual é a ocupação, é uma loucura. 250. Mas você passava na frente e falava, meu, o que está acontecendo? Não dá para vir. Você vem à noite e você não consegue, né? Quer dizer, tá super... Agora o serviço está super... conseguiu atender depois de todas as ocupações, quando vocês conseguiram finalmente ocupar todos os containers e tal, com o uso... para cada container, como o bar, quando vocês assumiram, né, que vocês eram um bar mesmo e vamos organizar para isso. Mas eu acho que o fato do próprio Pitico ter tido esse potencial interno de populacional
também começou a gerar, então, essa mega ocupação da rua e o fluxo mesmo, né? Que se tivesse sido o boteco com a portinha para a rua, talvez não tivesse acontecido isso tanto, né? Ou tivesse demorado mais tempo. Não, era outro tipo de ocupação, né? Mas se tivesse se encerrado da porta para dentro, também teria ficado concentrado a atividade dentro do lote, né? Mas não... Eu acho que tem uma coisa, não sei se é viagem da minha cabeça, mas assim, as pessoas gostam de ficar na rua também, porque tem a questão de a rua, hoje em dia você não fuma mais nos ambientes também, né? Todo mundo fica na rua porque tem muitos amigos que fumam, não sei o quê, e acabam as pessoas não ficando sentadas dentro do bar pra também. Eu acho que assim, óbvio que não é estimular as pessoas a fumarem cigarro, usarem a rua para isso, mas tem esse movimento natural. E o Pitico, por ser aberto, era um bar que as pessoas também se sentiam mais na rua, entendeu? Embora ele esteja num lote. Tipo, a pessoa entra aqui, é uma continuidade da calçada isso aqui, né? Ainda mais quando está tudo aberto lá na frente e tal, é permeável, entendeu? É tipo a gente construir um prédio sobre pilotis ali, que o térreo é livre. Entendeu? E aí uma galeria, você entra, tal, a pessoa vem na feirinha orgânica, entendeu? Faz parte de um movimento um movimento da rua, do espaço público, né? Então acho que tem esse pertencimento que as pessoas gostam de ficar na rua, né? Eu acho que todo mundo gosta de andar, ainda mais quando a rua tem qualidade, um desenho de qualidade ainda colabora mais, né, para que as pessoas se sentem pertencendo àquilo ali e tal, né? E acho que junto com isso daí tem uma questão deles, né? Da forma como vocês pensaram o negócio, que é essa questão de ser um lugar também que não tem garçom, que naquela época também não era tão comum, agora tem vários lugares. Mas isso também faz a gente se sentir mais à vontade. Então você levanta, vai, compra a sua coisinha, você senta na sua mesa, você está independente. Né? Acho que agora já tem vários bares com esse conceito também, mas na época era uma coisa bem diferente. Não, e na época é isso, eu morei 3 anos e meio em Berlim, fiz meu mestrado lá. E, enfim, Berlim é uma cidade cheia de restos por causa da guerra e por causa, enfim, de toda a história. Então tem muitos terrenos vazios, miolos de quadra vazios, e essa ocupação é muito comum, assim, há muito tempo. E daí eu lembro de chegar aqui e não tinha, voltar para cá, para o Brasil, e não tinha isso. Tudo bem, eu sabia, eu conhecia de onde eu vinha, mas chegar aqui e ter essa possibilidade, a gente conversava muito, né, sobre tipo como transformar isso daqui num o que eles chamam de beer garden, que é tipo esses jardins de cerveja, onde as pessoas se encontram no verão, e é um lugar que só fica aberto por 3 meses, que é o tempo que faz calor, porque o resto do tempo fica fechado. Mas enfim, eu lembrei uma coisa, a gente tinha tanto medo que desse tudo errado na realidade, né? Que a gente transmitia muita segurança, mas por trás a gente tinha muito medo. Porque era isso, eles queriam um negócio minúsculo e de repente eles estavam alugando esse terreno gigante, a gente comprou 5 containers, chegaram os 5 containers, foi tudo muito intenso. E a gente não sabia se realmente as pessoas iam usar esse espaço. Que espaço que ia ser esse? A gente achou que ia ficar tão vazio que aqui atrás era para ser um redário. Você poder ficar lendo um livro tranquilamente. Né? Fugiu do controle. E a gente tinha tanto medo que a gente começou a, sei lá, um dia eu encontrei um cara que, tipo, fazia feirinha de discos. E a gente, de repente a gente vai passar o contato. Tipo, vamos ocupar esse lugar para fazer dar certo. A gente tinha muito medo também, né? Um monte de gente que mora aqui no bairro, inclusive até gente que trabalha aqui, né? O Pedro foi assim, não foi? Entrou para trabalhar aqui porque veio conhecer o lugar. Então tem essa coisa, acho que afetiva também com o espaço, que tem a ver com essa coisa despretensiosa, né, de você se sentir mais à vontade, tá? Essa coisa meio rua, meio lote, um pouco indefinido, de não ter garçom, que eu acho que é uma coisa que conta muito, né, que a gente dá uma deshierarquizada nas nossas relações. E, enfim, acho que daí também tem a ver, sei lá, com essa questão de ter virado um jardim. Acho que daí a gente pode entrar em outros lugares, inclusive. Porque o Ico pediu, foi uma das primeiras coisas, que a gente plantasse as trepadeiras lá da frente. Então, pouco tempo... Antes de ter container, né? Antes de ter container. Foi a primeira coisa que entrou, assim. Porque tinha muito essa preocupação de que... Não, pode ficar. Que tinha muito essa preocupação. Não, a gente tinha muito essa preocupação do sol. Porque
é isso, o lugar era muito árido. Era concreto, preto, piche, né? Sei lá, o que era aquilo? Era asfalto. E a gente tinha muito essa preocupação de criar um pouco essas coberturas naturais. A gente fez 20 milhões de projetos de cobertura com as engenhocas. O Marcelo e a Ana entraram na equipe das engenhocas, assim, para resolver como abrir a porta, para segurar... para fazer... Aliás, enfim. acho que era legal a gente explicar um pouco sobre como eles participaram, né? Não, sim. Aí. Faz um... Eu acho Tá. que agora vamos entrar no projeto, né? Daí explica um pouco o conceito do desenho, Tá, daí a gente vai... Vou só começar um pouquinho falando sobre a equipe, que eu acho que é muito legal, né, isso. Porque então era, como a Ju já mencionou, eu, ela e a Joana, a gente estava trabalhando em cima de um concurso que a gente ganhou para fazer para o Centro Cultural São Paulo. E aí a gente montou o escritório na minha casa, era uma grande bagunça. Eu vim de Berlim só pro concurso. Eu não ia ficar, eu acabei ficando para sempre e voltei. Mas... E aí a Ju começou a fazer com a Joana a identidade visual do Pitico. E só que a gente estava naquele intensidade de amor, fazendo tudo junto. Bolha infinita. Acorda, dorme, trabalha, come. E eu estava fazendo junto o projeto com elas. No final era meio isso, todo mundo fazia tudo de todo mundo. E aí elas formalmente me convidaram para participar do processo. E ainda mais quando veio a história de procurar o lugar para fazer o Pitico, né? Então foi assim que eu entrei. A Ju e a Jo tinham começado. E aí eu entrei depois, e aí a gente foi avançando no projeto, e nós três éramos recém-formadas, a Ju é formada há mais tempo. Eu já tinha eu era sócia de um outro escritório antes de ir para Berlim, do Sub, que vocês foram Semana passada. Mas daí eu fui para Berlim e, enfim, voltei e acabei também decidindo que eu ia ser mais designer gráfica do que arquiteta, mas acabou que o primeiro projeto que eu fiz quando eu cheguei foi de arquitetura. Um dos últimos também. E, enfim, daí o projeto ficou muito maior do que a gente imaginava e a gente teve que começar a lidar com questões técnicas que eram muito difíceis e a gente descobriu que ter bons aliados na vida é tudo de bom. Então, inicialmente, a gente chamou Marcelo para ajudar a gente na questão do detalhamento do projeto executivo e com a obra. E o Marcelo participou ativamente, foram acho que 6 meses de obra. Então, porque assim, né, o mais legal é que as pessoas chegam aqui e acham tudo muito simples, mas a gente teve um trabalho e tanto, né, para conseguir implementar, trazer os containers, entender como é que iam funcionar esses containers, qual é a infraestrutura que precisa ter embaixo do container para receber o container. Então, tem fundação de concreto, tem a parte de esgoto, tem a entrada de energia. É engraçado, é só um parênteses, que a gente fala naquela época, que parece há muito tempo atrás, mas é 3 anos atrás, realmente não existia nenhuma empresa especializada em adaptar container para usos diversos. Tinham várias empresas para obra, umas empresas muito específicas. E a gente foi visitar essas empresas e a gente falava, a gente quer fazer um bar, restaurante de containers. Eles olhavam para nossa cara e falavam, por que vocês querem fazer isso? Faz assim? de tijolo. Faz de tijolo, constrói, porque você vai levar container. E então os primeiros containers que chegaram aqui, assim, a gente teve um processo muito, a gente decidiu trazer o container cru e fazer toda a adaptação aqui. E todo o desenho e detalhamento aqui. Eu acho que esse container agora da cozinha já foi diferente, né? Que ele veio, e pousou aqui pronto. Que acho que faz uma puta diferença, mas acho que a gente, assim, como laboratório, a gente teve muita possibilidade de acertar e também errar. A gente errou bastante aqui, assim, mas o legal é que tem essa abertura também do espaço, né, E daí, continua. Era só. Não, e aí foi isso. Acho que o Marcelo teve esse papel fundamental para a gente conseguir implementar mesmo a obra. E participou também do processo do projeto, claro. E, bom, aí na realidade o Pitico já tinha inaugurado e a gente continua trabalhando aqui até hoje, né? É meio isso. E aí chegou um momento que a gente pediu ajuda para a Ana, que é fera em projeto. E ela ajudou a gente principalmente na questão do detalhamento dos mobiliários que vieram nessa segunda etapa, porque tinha o mobiliário inicial, daí a gente mudou uma parte do mobiliário.
as mesas, o detalhamento das mesas, vocês forem ver, é todo de cantoneira, é super bonito o desenho da Ana. E... Ah, é? Aí, desenho da Ana. E daí a gente fez também com a Ana a antiga Quitandoca, que agora é o Café do Pitico, que é aquele espaço onde estava todo mundo tomando café, antes da gente começar essa conversa. Desenhou o bar também. E o bar também. Na verdade, foi uma segunda fase, eu acho. Elas me chamaram numa segunda fase, porque acho que quando eles implementaram isso que o Ico estava falando, acho que acabou o dinheiro e conseguiram só terminar mesmo a cozinha, né? Então, esse container do meio era meio um acampamento de caixa. Era o caixa? Geladeira. Ah, eram as geladeiras. Era o bar. E aqui atrás também tinha um bar, que também era um acampamento. E aí, uma hora, não, chega, vamos fazer direito, vamos fazer projeto e colocar as geladeiras certas, tal. Tinha uma coisa de profissionalizar mesmo, né? Deixar uma coisa mais confortável para trabalhar. E aí a gente fez como se fosse um master plan, assim, de reorganização dos espaços, dos móveis, do caixa, do bar. E aí, junto, a gente fez a quitanda. Porque aí, finalmente, eles alugaram as duas lojinhas originais e teve um projeto mais de obra civil, de estruturar as paredes, de fazer a cobertura e tal, além da questão do mobiliário e do acabamento da quitanda e tal. Tinha uma coisa de deixar em pé, né? Porque a gente quebrou tudo, né? No final só sobrou a parede, eu acho. Era um pouco essa crise. A primeira crise era deixa a parede ou deixa a parede de estrutura ou faz tudo de novo, né? Mas acho que isso é uma coisa que é legal, porque tanto aqui dentro do estacionamento, né, a gente manteve a pintura original, como a Quitandoca, ou Café do Pitico, a gente também quis manter as paredes originais, para manter a história do lugar, e os outros restaurantes dos meninos na rua, o Mica, o Buraco, a fachada também a gente não mexeu na fachada. Isso foi uma escolha mesmo, né? Porque a gente não quer descaracterizar a rua por completo, né? Essa coisa que de repente você perde totalmente a memória da rua que você passava. Para a gente é importante manter isso, é uma escolha, né? E a gente sempre fala, e aí, como é que vai ser essa fachada? A gente, não, deixa do jeito que está, né? E é isso, é a marca do estacionamento que está aqui. Na realidade, como a gente pulou minha biografia, agora eu fiquei pensando, antes de eu fazer arquitetura, eu fiz ecologia, eu me formei em ecologia. Então, essa coisa das plantas aqui também, para mim, foi muito legal, assim, acho que tem uma coisa meio de conseguir aqui conciliar um pouco das minhas duas formações. Desde o começo, a gente pensou que o paisagismo tinha uma coisa conceitual de ir para frente ali, que era o lugar que a gente chamava da Praça Cívica. Era a praça de encontros, aqui era tipo um lugarzinho escondidinho. Aqui era o redário. Ele era o container palco. Inicialmente, lá na frente, iam ser tipo plantas floridas e tal, tipo trepadeiras com flores maravilhosas, e aqui atrás era a horta. Então, desde o começo, também tinha esse conceito de conseguir trazer também esses elementos de uma horta urbana para cá. Né? Tem o teto jardim, que por enquanto está só no primeiro container. Aqui também agora tem, né? Não, e acho que é legal de falar que junto com as plantas vieram a malha pop. A malha pop é um elemento do projeto que foi essencial. Que foi essencial para possibilitar o plantio das plantas, né? Enfim. Eu lembro que tinha essa crise também com o Kenji, né? De que ele não queria que pusesse. Tinha uma. Quando eu entrei no projeto, a gente queria botar umas árvores, eu acho, e aí não pode, porque ele ainda quer fazer, tem o subsolo, ele não queria nada que fosse definitivo, né? Que você planta uma árvore em São Paulo, ela cresce e você nunca mais pode tirar. Então, ele estava preocupado com que não podia ter furação no chão, não podia ser muito alto, né? Eu queria falar algumas coisas do projeto mesmo, né? Realmente, acho que as coisas, por exemplo, a Ana estava falando do bar, né? Quando o bar veio para cá, ele literalmente era um par de cavaletes com uma divisória do banheiro que tinha sobrado.
foi o que virou o bar, né? E depois a gente colocou 2 cavaletes atrás, uma madeira e vamos que vamos, né? A gente não tinha nem água aqui, né? Foi um bar bem roots, assim, né? A quitanda, exato. Que supostamente não precisaria de água também, né? Mas eu queria falar, assim, uma coisa que eu acho genial do projeto é a posição do container inicial, né? Eu acho que ele faz toda a diferença, né? Porque ele é o muro que dá para a rua, né? Então você meio que confunde com a rua, né? Eu acho que essa mescla com a rua, ela acontece também por esse muro que já não é muro, porque já é parte do... Eu acho genial esse container, e ele fica muito mais legal. Infelizmente, a gente não pode mais usar o Pitico assim. Eu já vou falar um pouco das nossas dificuldades também, mas ele fica muito mais legal quando ele está com o portão principal aberto e também o portãozinho lateral do container aberto. Acho que é assim que ele está na foto, não sei se é assim. Ele está aberto. Então, o container ele fica totalmente flutuante com a rua, né? E acho que isso que trouxe as pessoas de fora para dentro e de dentro para fora, né? E eu ia falar das dificuldades, né? Esse portão, por exemplo, é um portão que hoje em dia, infelizmente, a gente tem que manter fechado. Porque também, infelizmente, hoje em dia, a gente tem que ter segurança na porta. Então, esse passo para a gente de colocar segurança na porta foi muito doído, né? E doido também, né? Porque a gente sempre falou, um espaço, né? Discussão, espaço público-privado, que são as palavras que elas sempre trouxeram para a gente, né? E realmente, né? A gente abriu o Pitico com esse discurso de entre e fique à vontade, né? E a gente, dentro do possível, a gente tenta ser fiel a isso, né? Mas a coisa, né, virou de um jeito, a rua, que não dá mais para ser assim, né? Na verdade, antes mesmo da rua, não dava mais para ser assim o próprio Pitico. Porque a gente teve que começar a falar, gente, não cabe mais aqui dentro, sinto muito. Então, no começo a gente falou, bom, vamos, a gente foi muito, né? A gente demorou muito para fazer isso, de fechar o portão, porque a gente ficou muito tempo falando, gente, vamos acreditar no bom senso das pessoas. Né? Então, as pessoas vão ver que está cheio e não vão entrar, e ponto. Né? Ou as pessoas vão se auto-regular, isso. Exato. E não, né? Na verdade, isso foi até um processo, né? A gente aprendeu também com esse processo, mas a gente perdeu muito cliente da primeira leva, né? Que era a leva mais próxima nossa, vamos dizer assim, né? Porque, obviamente, ele começa através com o primeiro ciclo de amigos, e o segundo, o terceiro, o quarto. E a gente perdeu muito cliente dessa fase, porque falava, não, é insuportável, não dá mais para ficar no Pitico, né? Então, foi só depois disso que a gente falou, vamos ter que começar a colocar placa de lotação, vamos ter que começar a fechar o portão, vamos ter que começar a colocar segurança, vamos ter que começar a pedir para o segurança não deixar as pessoas entrarem com bebida de outro lugar. Né? É um processo doído para a gente, né? Mas foi assim que as coisas se deram, né? Mas eu acho que graças ao projeto, né? Esse container flutuante da entrada que eu acho genial. E eu acho que vale a pena só fazer a menção também com relação à quitanda, porque parece efetivamente que a quitanda saiu do Pitico, né? Eu só queria esclarecer que não é bem assim, né? Primeiro, vocês estão vendo uma feira aqui hoje, né? Essa feira é da quitanda, ela está aqui toda terça e sábado, né? Uma feira agroecológica de pequenos produtores. O negócio da quitandoca, como não sei se vocês chegaram a conhecer onde era o café antes, ele realmente ele não funcionou, né, financeiramente, né? A gente está transformando aquele negócio num instituto agora para vender, né, para restaurantes. Então, o próprio Café Pitico é um exemplo disso, né? O Café Pitico agora compra produtos desse instituto que está se formando, né? Então, o projeto segue, mas está seguindo de um outro jeito, né? A gente está ocupando o espaço de um outro jeito que está tudo bem também, que na real é o que vem acontecendo aqui, né? Acho que a gente não vai mais fazer nenhuma loucura de agora tirar o bar daqui, acho que as coisas já estão meio fixas, né? Aqui fica o bar, ali ficam as cervejas, lá na frente fica a cozinha.
Agora é um pouco como ocupar a rua, né? Então, a gente acho que o maior desafio que a gente tem, além de organizar a rua à noite, né, que não é um desafio só nosso, né? É trazer o movimento para o dia. Esse é um desafio grande também nosso, né? Então, constante, desde sempre, na verdade. A própria Ana falou agora há pouco, né, que quando a gente se assumiu como um bar, eu não me assumi como um bar, né? Até hoje, né? Eu fico puto quando falam o bar Pitico. Eu falo, não, que bar Pitico? Não é, a gente não é o bar Pitico, né? O que a gente costuma falar, mas obviamente não é assim que as pessoas interpretam, é que o Pitico é um espaço de convívio a céu aberto, ponto. Isso é o que o Pitico é pra gente, né? Então tem muito essa discussão do teto, a gente vai fechar, a gente não vai, porque, bom, o Pitico quando chove, a gente não vende, né? As pessoas não vêm ao Pitico na chuva, né? Se as pessoas estão aqui e começa a chover, tudo bem, né? Mas se é um dia chuvoso, as pessoas não vêm para o Pitico, porque o Pitico, sabidamente, é um espaço a céu aberto. Então, os meses de chuva para a gente são muito duros, né? Para a gente é muito melhor, em termos de faturamento, o inverno do que o verão. Que no começo, né, a gente abriu o Pitico dia 23 de janeiro. Ainda não tinha movimento. Aí, já no inverno desse primeiro ano, a gente já estava cheio, né? E era o discurso de todo mundo, nosso também. Imagina no verão, imagina no verão, imagina no verão. E veio o verão e, puta... Sim. São coisas que a gente finalmente parou de pensar nisso. Já tem um ano, alguma coisa assim. Mas eu não tô... Bom, vamos dar. Eu não estou pensando nisso. Tem alguém pensando nisso, né? Não, as proprietárias são totalmente contra isso, na verdade, né? Porque vocês não querem. Eles vinham com as demandas, tipo, putz, agora tá frio, precisamos resolver o frio. Daí, no final das contas, a solução que eles adotaram, que foi maravilhosa, é tem manta. A última demanda que eu recebi, eu quero fazer cobertor com o logo do Pitico. Isso é legal, isso é maravilhoso. E aí, quando vinha o verão, aí começava a chover, daí eles queriam cobertura. Daí a gente, calma, gente. Daí assim a gente foi empurrando mais um verão, sem cobertura. Mas a gente sempre bateu o pé. Acho que tem umas coisas dessa brincadeira de falar que a gente é... Proprietária. Nós somos as proprietárias, é porque tem algumas coisas que a gente bateu muito o pé mesmo, de projeto. Que é essa questão principalmente da cobertura. Porque o Pitico só é o Pitico porque ele é aberto também, né? E aí a gente... teve que resolver umas pequenas coberturas mais técnicas para eles conseguirem, por exemplo, o lugar ali onde tem a pia, né, que hoje em dia vocês falam que é tipo uma área mais técnica do salão, que não é um salão, mas enfim, que é um lugar onde tem tipo, sei lá, o garçom, a pessoa da limpeza recolhe o lixo que fica e os copos e tem que ter um lugar para lavar o copo. Ali é um lugar que hoje é abrigado, antes não tinha nem isso. E a gente fica... insistindo. A gente não queria de jeito nenhum. Oi. A ideia acho que de usar, a gente tinha ideia inicialmente de usar integralmente o container, né? De fazer inclusive essas portas todo com a própria chapa do container. Só que começou a ficar, a gente desenvolveu alguns sistemas porque é muito pesado e a gente não tinha contrabalanço das portas. Então tinha um problema muito sério e por conta do peso de usar a própria chapa do container, a gente manteve, fizemos umas taquitanas, a gente teve uma colaboração do novo serralheiro que trabalhou com a gente, que trabalhava em linha de montagem no Japão, montando linha de montagem, então que fez um monte de motorzinho com um sistema de polia para a gente conseguir levantar. Algumas acabaram não funcionando, a gente acabou trocando por telha depois, no caso da chapa, por questões técnicas também, né? Então, essa questão técnica de usar um container também para a gente foi super novo. Foi uma piração nossa também, quando a gente estava conversando com ela sobre o projeto lá do Centro Cultural, essas coisas de detalhamento de ser metálico. Aí a gente foi convidado por conta disso, e a gente foi detalhando, então, aprendendo também como que usa esse elemento, como você desconstrói ele e reconstrói para outro tipo de coisa. Tanto que a gente fez o projeto, lá na empresa que a gente comprou, foi comprado os containers, foi editado
parcialmente, né? Alguns lugares já veio, acho que o primeiro, a porta de correr já veio de lá, né? As portas de correr... era para correr, mas não corria. Então, algumas coisas vieram editadas, assim, as laterais lá do porto, dos cortes que foram necessários, mas o resto, todo o beneficiamento foi feito aqui. Então, com isso a gente fez também essa coisa de tentativa e erro, como é que faz, como é que acerta. Então, e depois a questão de infraestrutura, né? As estruturas que era necessário criar, né? A gente não tinha condições de criar uma rede de esgoto, rede de água, tudo, ia ficar tudo muito caro, né? Então a gente foi fazendo isso, simplificando, setorizando. Vamos fazer aqui o primeiro, o único volume que a gente fez edificado mesmo foi o volume dos banheiros, inicialmente. A gente era um resíduo, como o terreno era todo ele irregular, então a gente, naquele resíduo a gente vamos localizar o banheiro aqui, área de manutenção de funcionários, então a gente acabou fazendo esse único elemento construído de alvenaria. E depois a gente foi pensando nisso, como é que detalha teto-jardim, como é que detalha a entrada de água, como é que detalha infraestruturas do próprio container, né? Rede elétrica com isolamento térmico e acústico. Então, isso também foi um aprendizado. Era uma curiosidade. No começo, daquela boom, né? Todo mundo queria usar container. Assim, no mundo todo já era uma coisa muito usada, mas no Brasil era incipiente ainda. E até é engraçado eu ter comentado sobre a questão da localização, que a gente... Você está falando da Rua Canuto Duval, mas engraçado que atrás do metrô Marechal Deodoro, tem um terreno enorme ali na Albuquerque Lins, foi tentado fazer uma alternativa do Pitico, terreno enorme, acho que pegou um investidor, viu uma coisa parecida e fez lá, colocou centenas de containers lá, fez uma praça árida que não tinha, né, que aí não tem a essência que é toda essa história que a gente está contando até agora, né, porque surgiu, como isso foi uma coisa quase, não é espontânea, mas como isso foi um desejo, de vários desejos acumulados foi nascendo. Mas lá foi feita uma coisa no caráter comercial que não tinha essa alma, não tem nada, e durou muito pouco tempo, né? Então Na Augusta tem também. na Augusta tem também um estacionamentinho lá, agora no Butantã, Mas é isso, é como abordar o programa, né? Como aborda o programa e usa um elemento que é interessante, né? O elemento Então, aqui a gente acho que foi muito feliz na questão da setorização, que eu acho bonito a questão do espaço público, não tem diferença do que é rua, do que é espaço privado, é mais uma praça aberta, você está andando na calçada, você bobear, você cai aqui para dentro do Pitico e sai. E a disposição também de criar praças, né? Criar essas pracinhas, e isso também dá diferentes percepções do espaço. Você pode se comportar de um jeito aqui, se comporta de outro ali. Então, como a arquitetura é indutora também do comportamento das pessoas no lugar. E foi isso, assim, tecnicamente a gente teve esses desafios iniciais de projeto, mas a execução também não foi uma coisa muito complexa, né? A não ser os cuidados executivos, a gente teve a parte construtiva, a ajuda do Kira, né, que foi um construtor que teve com a gente também nessas pirações, faz mancha, testa e começa. Então foi interessante esse processo aqui também, né? Então, e foi incrível participar, né, junto essa atividade multidisciplinar, que acho que é fundamental, de várias linguagens, de várias formas de pensar, junto com o cliente. Foi criado a muitas mãos, né? A gente estava o tempo todo junto. Todas as reuniões, estava todo mundo gente aqui junto e rabiscando. Então, tudo isso surgiu muito de como é que faz, como é que a gente gosta, não gosta, é isso. Nunca foi uma coisa nunca teve o Pitico nunca objetivou uma cara específica, né? Nunca teve um gesto. Não é o gesto de desenho, marcado, isso aqui não tem uma linguagem arquitetônica. Nunca teve foi sempre o uso, a função sempre veio, tudo isso aqui é resultado de função e desejo de ocupar o espaço. Isso, acho que é a parte que eu acho valorosa, assim, acho que dá força para o projeto, é como e as pessoas, isso que é interessante, a população, os usuários, os clientes, e isso acabou contagiando a rua toda. Que isso é um jeito, né? É como que a arquitetura induz o comportamento das pessoas, inclusive para ocupar os espaços para se encontrar, né? Então, é um lugar incrível de fazer encontro, de promover encontro. Então, acho que é uma das forças da ocupação desse lugar. A gente se pergunta assim, né? Tem muita gente que pergunta, vocês não vão abrir um outro Pitico?
assim, quando a gente pensa em abrir um outro Pitico, a gente pensa também em fazer uma coisa totalmente diferente, né? Porque acho que a gente já se encarinhou tanto desse, né, que a gente acha que de repente tem um outro meio parecido, de repente esse se perde de algum jeito. Então, quando a gente fala de um outro Pitico, seria alguma coisa no sentido de ter um conceito também do entre fique à vontade, céu aberto, mas que não necessariamente fosse árabe, né, que não necessariamente fosse com container. Eu acho que teria que ser mantida essa alma essa essência que para a gente é tão importante do entre fique à vontade, né? Mas acho que teria que ser uma coisa totalmente diferente, né? Sim, eu acho que a coisa que a gente faria diferente, né, o que eu pelo menos faria, e a gente já fez diferente efetivamente, é fazer o container inteiro fora do Pitico. Puta, que foi a última experiência, porque eu acho que o aprendizado para a gente foi um inferno para a gente e para os vizinhos, especialmente, fazer toda a parte de serralheria dos containers aqui. Foi as portas que, né, ai, que lindo, elas abrem, que bonito. Não foi nada fácil, né? Foram meses de discussão. Porque a gente sempre imaginou que, bom, vamos fechar o Pitico? Vamos. Então a gente fecha, ao sair daqui, todas as portas. Cacete, né? A gente fecha aquela primeira, fecha essa, porque tem que ser fechado. Essas daqui, por exemplo, elas dormem, não é fácil você levantar essa porta. A gente fecha essa e a gente fecha o da cozinha também, né? Então, acho que a primeira lição é essa, fazer o container fora. Então, quando a gente fez agora uma cozinha nova, né? A gente, enfim, trouxe uma cozinha totalmente nova lá no primeiro container. Acho que a gente foi muito feliz também que o cliente mal percebe que foi trocado, né? Tá mais bonita, tá mais eficiente, mas tem uma parede de azulejo linda. Mas a gente fez a mudança em um dia, né? Que o container saiu e entrou. Tem até um videozinho no Instagram, se vocês quiserem ver, né? Como é que entra e como é que sai. E aí sim, a gente ficou, acho que 2 dias fechado para chegarem os equipamentos da cozinha, né? Mas já estava tudo feito, os plugs e etc, né? Isso é legal daí do processo assim, da implementação, porque tem coisas que realmente podem ser feitas fora, né? Então, a serralheria foi toda feita, o azulejo foi instalado lá em Campinas, o piso foi instalado lá em Campinas, o ralo. Então, ele veio assim, quase pronto. Mas daí, depois disso, ele chegou e tiveram algumas coisas que serem feitas aqui. Então, por exemplo, a coifa foi instalada aqui, é uma coisa um pouquinho mais complexa. Fazer esse plug, né? Já tinha a infraestrutura hidráulica e elétrica no lugar, mas você tem que conectar de fato e está embaixo do container. Então, tinha uma coisa um pouquinho antes do container abaixar, algumas coisas já eram plugadas, depois que abaixa tem que fazer outras coisas. O vidro é instalado aqui também, porque senão o vidro poderia quebrar no meio do caminho, no transporte. Chegam todos os equipamentos da cozinha depois. Né? Então é isso, ele chega pronto, pero no mútil, né? Tipo, tem um monte de coisa, então é isso. Daí teve esse período de 2 dias aí que o pessoal ficou até de madrugada trabalhando, foi lindo, assim, foi super emocionante de ver. Então acho que é legal isso também, de entender, né? E a gente a gente aprende isso junto. Eu com eles muito, né? Porque eles têm essa questão da operação, de entender como é que funciona a cozinha. E também com o pessoal do container, que tinha as tecnologias novas deles, que foi diferente do que a gente tinha feito da primeira vez. E aí... É isso que eu estava pensando, que na primeira vez, de 3 anos atrás, não era tão comum fazer coisa com container, não tinha essas fábricas, né? Mas agora, eu imagino que deve ter muito mais mais empresas fazendo isso, né? E os food trucks também, né? Porque tem essa coisa da cozinha compacta, do equipamento para cozinha compacta, toda essa coisa que não tinha aqui no Brasil, né? 4 anos atrás. Muito baixo custo, assim. Então, ele foi sendo construído conforme entrava um sócio novo, ou tinha mais um fôlego, E esse container novo, ele só é possível porque o negócio já está com operacional, já tem um fluxo de caixa, é uma outra escala. Na época era isso, a gente tem, sei lá, R$6.000 para pagar num container. O que você faz com R$6.000 para fazer uma cozinha? Então,
também tinha esse exercício do financeiro, né? Eu lembro que a gente chegou a fazer o orçamento para o container vir inteiro pronto. Não, Ico, o Ico é contador. Ico, eu acho que existe o exercício, mas a gente lá tinha uma corda num pescoço que hoje o negócio está funcionando e gira, entendeu? Não é que vocês estão sentados numa montanha de dinheiro. Fazer o bar, por isso que foi um processo também. É tudo muito um a um. Conforme tinha mais um dinheirinho, faz o bar, ou aluga as casinhas. Mas isso, foi um processo de aprendizado que... Não, mas é muito legal também, né? Porque até essa ideia de... A ocupação foi louca, vamos ocupar um terrenão, não sei como vai ser. Aí, mas a estrutura original, né, pelo menos a superestrutura, está aqui, né, desde o princípio. E aí foi então primeiro, imprescindível, a cozinha. Então primeiro teve a cozinha e o resto ficou do jeito que deu. Não, agora a gente precisa arrumar e fazer o bar e o caixa direito, porque não está funcionando, tá? Tem muita demanda, porque também é isso, tem uma demanda absurda, tem muita gente. Precisa rodar, precisa ter 2 caixas, precisa funcionar, precisa conectar, enfim. Tinha uma coisa mesmo da operação, né? Da operação ser mais eficiente. Então foi muito legal porque o Pitico foi crescendo dentro sem mudar, né? Claro, ele foi criando o corpo, né? Dentro da estrutura original que já previa, né? Acho que isso é uma coisa super importante do projeto, né? De projeto. Quando você faz um projeto e pensa no todo, mesmo que você vá fazer só um pedaço, é imprescindível. Seria outra coisa se não tivesse sido pensado já desde o princípio, né? Eu acho que já era bar, era quitanda e o outro era bar, mas as meninas acho que fizeram um projeto já pensando na ocupação do terreno inteiro, os 2 tipos de praça e tal. E depois é isso, o cliente vai crescendo, vai passando o tempo, vai entendendo a demanda e também vai tendo mais capacidade, né, pelo próprio bom funcionamento, né, do projeto e do negócio, né? E aí, essa possibilidade de fazer a demanda da cozinha é melhor. A cozinha tem que funcionar melhor, a gente tem que trocar os equipamentos, tem que tirar o caixa de dentro da cozinha, porque precisa de mais espaço. Então, foi muito legal, porque foi uma coisa mesmo de sistematizar a eficiência, né? Acho que sem mudar, né? Porque é incrível, você vem aqui, esse clima de aconchego, de interação e sei lá, de isso que você fala muito das pessoas se sentirem bem, acho que tem muito a ver com uma coisa muito orgânica do uso, né, e da ocupação do terreno. Eu acho que essa coisa do orgânico que vocês falaram, acho que é uma das coisas mais difíceis, na verdade, né, de acontecer, porque é muito imprevisível, né. Sei lá, essa coisa da Marechal Deodoro que você falou, isso não vai funcionar, entendeu? Porque eles já vieram com uma imposição de como deveria ser o uso o comportamento das pessoas, sabe? Então aqui vai ter um negócio, vai todo mundo vir almoçar, comer aqui, entendeu? Não tô afim. Tipo, eu quero comer no boteco do lado, que é bem mais barato e o cara é gente boa, entendeu? Eu acho que também esse processo de ir descobrindo como que se faz as coisas é o que faz as pessoas também se sentirem um pouco mais livres, né? Para escolher. Porque aqui, você falou, tem 20 bares na rua, tá louco, entendeu? É muita concorrência. E ao mesmo tempo todos eles estão cheios, né? Porque cada um, sei lá, tem a sua vontade de ir no boteco, se identifica mais, quer vir aqui que tem coisa de orgânico e, sei lá, mais descoladinho, daí quer ir no outro no hostel, que, enfim, tem os amigos gringos, sei lá, tem um espaço para todo mundo. E... É mais pessoal, né, Mar? Exatamente. Eu acho que tem a coisa do desenho que faz muita diferença, entendeu? Acho que assim, os restaurantes que vocês fazem, eles são de um bom gosto, desde da comida até do trato com as pessoas, não sei o quê, e do espaço, entendeu? Acho que isso faz diferença. Na Marechal Deodoro não tem desenho, entendeu? Então, mas tipo, acho que faz muita diferença isso também. Falar isso, porque logo depois que a gente fez o Pitico, a gente foi, sei lá, umas 20 pessoas entraram em contato para a gente fazer projeto de container. Uma delas que foi um pouco mais em frente na conversa, que era aquela na Faria Lima, lembra? Que era uma coisa bizarra.
Assim, o conceito de colocar containers num terreno e tentar projetar um espaço mais generoso para a cidade, ele, teoricamente, se você for pensar, putz, a gente pode tentar fazer isso em qualquer lugar. Só que ele não é possível em qualquer lugar se você não tem interlocução com as pessoas certas. Então, se os nossos clientes não fossem Ico, Pita, Gá e Tiego, a gente jamais teria conseguido fazer isso, entendeu? A gente poderia ter... Isso daqui poderia ter sido uma grande falência se tivesse um outro perfil de negócio. Então, não é só a arquitetura que funciona sozinha propondo esse espaço todo, mas também é o modelo de negócio pequeno, local e familiar que eles têm, que é aberto a essas flexibilidades. Tipo, uma coisa não é possível sem a outra. Marechal Deodoro colocou um monte de container lá, está reproduzindo um carimbinho do Pinterest, mas eles não sabem o que fazer com isso. Então, o negócio morre na praia. E eu acho que tem uma coisa fundamental é a escolha do lugar, é aí que começa, entendeu? Porque assim, as pessoas gostam de ficar aqui porque, você sai e tem uma calçada larga, entendeu? Não tem um carro passando. Na Faria Lima, o carro passa 70 por hora do lado da pessoa que está na calçada, entendeu? Aqui o cara não... Exatamente, um lugar super privilegiado de pedestre, entendeu? Né? Tem muita gente andando, você sabe, tem todo o bairro que é consolidado aqui atrás também, né? Um monte de casinha, morador. Essa de infraestrutura de fluxo, né? De acesso, você está do lado do metrô, terminal, é um lugar que também tem que levar em consideração, que é um lugar que tem uma vocação, né? O bairro de Pinheiros aqui tem uma vocação muito grande para o surgimento desses espaços de entretenimento, né? A gente vê aqui toda essa região aqui do começo da Faria Lima, principalmente esse trecho do bairro aqui de Pinheiros, que tem chamar de Baixo Pinheiros. De Baixo Pinheiros, né? Então, um outro conceito de bairro. Né? Mas é engraçado como essa questão do uso do espaço, né? Dos imóveis, do lote, do terreno, como gera capacidade de transformação local, né? É isso, você implanta um programa aqui completamente, imagina que desde o desejo do que deveria ser, o que de fato foi, como é que as pessoas, como é que o usuário se identificou com isso e como isso foi realmente catalisando outras potencialidades para surgirem outros imóveis, outros aqui. Mas voltando um pouco na questão técnica, e o legal também do uso do container, é bacana a gente pensar também da reciclagem, né? A gente fala da sustentabilidade, ecologia, tanta coisa envolvida, então é bacana a gente pensar numa unidade que já foi outra coisa, né? Que no mínimo 20 anos isso ficou navegando no mundo todo, trafegando matéria, e ele tem em si, e carrega em si todas as propriedades. Vence. Todos os containers são chassi. Você pode comprar um container normalmente e usar, mas você não pode patrimonializar, por exemplo, no ativo da empresa. Se você registra aquilo ali, você paga uma documentação, e aí é como se fosse um carro. Você tem uma documentação de um carro que você consegue imobilizar. Então, tem umas coisas, inclusive a gente parece uma coisa, um objeto, né? Mas tem umas questões importantes para ser levado em consideração na questão do aspecto legal, né? Como que isso além de ser um objeto, o que ele representa legalmente. E ele já é um módulo que já chega pronto, né? Você tem uma assoalho, você tem pilar, você tem um teto, é um elemento que suporta 27 toneladas de carga dentro dele e você pode empilhar 8 contêineres carregados em cima do outro. Então, imagina que como unidade construtiva, ele é pronto, né? Você pega, e ele foi relativamente barato, acho que foi 4, 5 mil reais um container bruto, né? Que você fala assim, peguei uma unidade de 14 metros quadrados que está construída, paguei com 5 mil reais. Aí, isso, a documentação para repatriar ele. Mas é interessante, né? A gente vê, e a gente ter usado essa unidade, para a gente tinha uma questão de velocidade de tempo, de possibilidade de remoção, né? Que é isso, é um terreno alugado, se um dia vence o contrato que a gente quer fazer, ou vende para outra pessoa, você consegue facilmente tirar essa unidade construída e reposicionar em outros lugares. Então, acho que como elemento construtivo também ele é interessante por isso. Nessa modulação que vem depois também junto com o logotipo do próprio Petit, que ele vai modulando. Eu acho que daí responde até, voltando um pouco até a pergunta
não sei o nome dele, de casaco preto, que você fez. Oi, Alex. Você perguntou sobre a questão se a gente faria de novo com container ou não. Eu acho que lá atrás, a escolha do container surgiu não só tipo como um container, um objeto fetiche, vamos usar container. Teve desde essa história da comunicação visual, que são as palavrinhas que a Ju falou lá atrás, do miúdo, compacto, flexível, modular. Isso juntou, sem querer, com o fato de que a gente veio ver o imóvel que os meninos queriam inicialmente, a gente viu o estacionamento do lado, e a gente pensou como que a gente poderia ocupar esse estacionamento. Lembra daquela imagem A da mesma nossa verba, apresentação? né? Então, né? A mesma verba. Aí que tudo mudou, né? Mas daí, justamente, a gente fez a gente nem chegou a mostrar para eles, mas a gente começou a pensar num mapeamento de estacionamentos de São Paulo, para pensar como que a gente poderia, de repente, usar o container para ocupar uma vaga de carro. Não sei se a gente mostrou ou não isso para vocês. Mostramos. Para poder levar o container, que era isso, tipo, porque eles queriam ter filiais também. Era isso, né? O programa era uma falaferia, vocês iam abrir uma e depois iam abrir uma rede. Era assim no começo. Então, eu tinha essa estratégia de usar o estacionamento. Com uma vaga de carro, você coloca o container, ou eram duas, não lembro mais, e depois espalhar pela cidade. E aí, como aqui era um estacionamento, a gente pensou inicialmente em colocar só os 2 containers primeiros, que era o da cozinha, que é o que a gente chama de C1, e o C2, que é o container aqui, ali para o lado, que é onde vende cerveja. E aqui, entre o container 1 e o volume do banheiro, o espaço que existe é o suficiente para um carro entrar. Então, o estacionamento continuaria funcionando metade do terreno. A gente mostrou isso para eles e falou, ou, se vocês quiserem, a gente já compra os 5 containers e daí a gente mostrou essa implantação final. Mas porque a gente sabia que era um passo muito grande para eles lá atrás. Né? Tipo, para o que era inicialmente o programa, é isso, a gente nem sabia como ocupar esses outros containers. Mas, enfim, acho que a escolha do container não é... Porque acho que tem essa coisa meio fetiche, vou fazer um shopping de container, uma loja de não sei o que de container. Tipo, não. Ele surgiu... ele veio embasado por outras informações juntas. Bom, durante o processo, né, todo realmente da gente falar, vamos desistir de tudo, vamos vender mesa, vamos para outro lugar, vamos transformar isso no estacionamento, né? O meu primo, o Piero, ele ainda tinha cantado a bola, brincado, e falou, vai que muda o zoneamento, né? E efetivamente saiu uma matéria, em algum momento da nossa história, saiu uma matéria no jornal falando da mudança de zoneamento e aí foi possível fazer isso. Foi meio surreal, mas foi assim que rolou, né? Então... sim. Sim, mas poderia não acontecer, poderia demorar anos, enfim, e aconteceu felizmente a tempo da gente poder fazer o que a gente fez, né? Não, é normal. Os containers, eles são tratados como área construída, normal, tipo... Mesmo sendo transitório, mesmo sendo uma opção que você pode tirar, tem que obedecer todos os parâmetros legais de segurança, de acessibilidade, de prefeitura. Isso aqui é aprovado na prefeitura como área construída. Então, respeita como se fosse uma construção convencional. Só muda a técnica, o elemento técnico mesmo. Assim. É a mesma coisa. Eu ia falar esse negócio dele ter sido construído com o uso, a partir do uso. Eu acho que outra coisa legal aí sim, do ponto de vista do cliente mesmo, né? É esse interesse em ver a mudança do lugar, né? E contar para o amigo como era antes, né? Vamos supor, né? Você traz alguém para conhecer o Pitico e fala, quando eu vim aqui a primeira vez era de grama. Então, essa contação de história entre os clientes, né? Eu acho que é muito rica para o lugar, né? E para criar esse tipo de ambiente, né? É um lugar de afeto, né? E eu acho que vale a pena também, já que eu estou sendo gravado, né? Porque depois a pessoa fala, você falou que não ia abrir nenhum Pitico e abriu, a gente tá gravado. Esse negócio que a Má falou, por exemplo,
Esse negócio que a Má falou de franquias e etc., né? Acho que fazer outra coisa como essa teria que ser num outro conceito mesmo. O que a gente chama do pitiquinho, né? Que é esse tipo um container. Desde sempre a gente achou uma boa ideia, eu continuo achando uma boa ideia, a gente só, enfim, não está com isso na cabeça agora, né? Mas se você pensar que realmente você replicar um container como aquele é muito fácil, porque as medidas são exatamente iguais, né? Já tem o projeto, né? Então, tipo, já tem tudo feito, né? Já tem a receita do Falafel, já tem tudo, né? Então, já tem a marca agora, né? Replicar isso, né? Isso, digo, o pitiquinho mesmo, né? Então, é um container só, que ele tem ali a geladeira de cerveja, tem o caixa lá dentro, que o primeiro container, que o C1, a gente sempre chamou ele de um container que a gente brincava que era autossuficiente, né? Ele tem o caixa, ele tem a cerveja, ele tem a chapa, ele tem tudo. Ele não precisa de mais nada, né? Ele precisou de outros porque, enfim, um caixa não dava mais conta, uma geladeira não dava mais conta, mas replicá-lo... Sim. Se você tem uma demanda menor... Claro. Mas replicá-lo, acho que esse um container, acho que continua sendo uma boa ideia. Né? Ficou registrado, então, para a história. Achei que você ia fazer um merchan agora. Não, então nossos sanduíches aqui... o patrocínio, né? Mesmo sendo uma unidade, você tem uma unidade volante, ele pode... Mesmo se você tiver uma unidade dessa volante, você pode espalhar pela cidade, continua mantendo o mesmo caráter de público, né? Como tem aqui. Quase um lugar semipúblico, e na rua você garante a possibilidade da mesmo tipo de percepção, né? Você tem o Pitico, ele é um lugar para estar no vazio, né? Para estar recebendo as pessoas que passam, né? Então isso eu acho que é bacana. É um conceito, é um né? conceito, Vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente abre um pouco? Vocês querem comentar? Ou fazer alguma... Ninguém? É legal falar que as meninas trabalham com a Marina, né? A Júlia participou, inclusive, do projeto do Pitico, e as Lauras trabalham com a Marina hoje em dia, vieram prestigiar. Daí tem o João e a Isa que trabalham comigo, o Felipe, o pessoal do Baú, né? Que está registrando, que é da Escola da Cidade. Mas vocês querem concluir alguma coisa? Fazer um encerramento sobre o lugar de vocês, assim, ou não? O projeto? Eu fico pensando que sempre recontar essa história é uma coisa muito legal, né? E acho que imagino que já fique claro até para vocês o quanto foi uma coisa de sorte, não sei, né? Tipo, o quanto essa parceria deu muito certo, né? Acho que acima de tudo isso foi muito legal. É muito legal. É muito legal, exatamente. Acho que todo esse processo, e que continua até hoje, isso é o mais incrível, é isso. Eu venho toda semana aqui no Pitico, porque sempre tem coisa para fazer, né? Então, a gente... Você acha isso bom? Eu acho só... Não sempre é bom. Esse pós-obra não sempre é... Mas é que acho que a partir do momento que você encara que a coisa vai ser para sempre, entendeu? É tipo... Não, porque eu acho que tem uma coisa de uma troca de projeto, de isso que eu estava falando, do crescimento do projeto, não é manutenção, né? Não é aquela coisa de, às vezes, tem obra que a gente tem que ficar indo porque deu chabu, né? Geralmente é isso. E aqui não, aqui vai mudando, tem que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mudar, agora quero uma manta com o logo, sei lá, é uma coisa super de tá em constante crescimento mesmo, né? Isso que eu acho muito legal. Não, eu acho que a gente tem uma relação de confiança muito legal, assim, acima de tudo, tipo, de confiança mútua. A gente tem poder de veto, eles também têm poder de veto, então a gente fica se negociando, eles não têm tanto, né? A gente fica negociando um pouco de uma forma muito saudável, assim, é um encontro muito feliz. E acho que tem essa questão realmente de arquitetura e design, que é muito legal, que acho que foi muita sorte a gente poder ter feito isso junto. E a gente continua fazendo isso junto, porque os outros restaurantes também, a gente fez, não junto tudo, mas a gente separou, mas a gente continua trabalhando junto. Segunda-feira a gente vai ter uma reunião aqui junto para fazer
identidade visual e espaço também do Pitico aqui, porque tem que sinalização, tem que resolver o cardápio, daí onde vai pôr o cardápio a gente conversa, porque aí é muito legal, porque não é que a identidade visual chega e plof, aparece de uma coisa do além na arquitetura, ou a arquitetura dita como é que tem que ser a identidade gráfica, é uma coisa fluida, acho que isso também foi uma super sorte, daí é muito legal, porque a gente pode continuar trabalhando junto e se potencializando, né? Que acho que é isso. São esses encontros fortuitos, né? Que acho que é isso. Tudo se potencializou, né? O encontro com os clientes potencializou a nossa criatividade. A gente potencializou eles, porque também a gente ajudou a criar esse conceito, né? Então acho que é meio isso, quando as coisas frutificam de uma forma boa. Obrigada. Fica registrado o meu agradecimento. Oi. Bom, nenhum de vocês gostaria de perguntar nada. Enfim, a gente deve almoçar aqui, né? Essa ideia também, aproveitar que já estamos aqui. Acho que tem um outro restaurante que a Marina e a Júlia fizeram um projeto, que é o Mica, que é aqui do lado também, né? Então depois vocês podem sair e dar uma olhadinha como é que ficou lá. Elogiem o cardápio, E então fica o convite para a gente ficar aqui conversando pós esse nosso encontro. Bom, o pessoal precisava ir embora, acabou não indo, eu fiquei feliz demais com isso, porque todo mundo, não, eu tenho compromisso aqui, ficou boa. O solzinho aqui pegando, enfim. Ninguém foi embora, eu acho que é sinal que foi uma manhã bem legal, produtiva, e eu acho que todo mundo aprendeu bastante desse processo, que às vezes é meio, principalmente pelo lado do cliente, né? A gente não aprende isso na faculdade, né? Tipo, como lidar com isso, como articular, como evoluir um processo, essas coisas de, mas tem poder de veto, é compartilhado, como é que funciona, tudo isso eu acho que a gente só aprende na prática mesmo, no dia a dia, e eu acho que essa conversa é muito complementar a todas as disciplinas de projeto, de história, de tecnologia que a gente tem dentro das faculdades, né? E o curso é para isso, né? É para ser complementar e, ao mesmo tempo, é para ser uma cutucada no currículo das universidades, porque eu acho que a gente precisa ter um pouco mais disso, né? Porque a gente sai muito despreparado para lidar com a vida real, né? Então, acho que esse equilíbrio entre vida real e também a utopia é importante, né? Porque também na faculdade é legal ter a liberdade de sonhar e de acreditar em tudo que enfim, que está dentro de nós, assim, o que a gente acredita como cidade, como arquitetura, como não sei, um mundo melhor, que seja, né? Então, eu agradeço demais que vocês ficaram até o final, a presença de todos e todas vocês. Vamos ver se a gente faz alguma outra conversa dessa em algum outro lugar, ou a gente vai andando em caravana atrás desse Pitico móvel algum dia. E, bom, é isso. Então fica o agradecimento mesmo, obrigado. E é isso aí. Até uma próxima vez. Vou agradecer o público que ficou na internet acompanhando a gente. Ou não, né? Sei lá, né? Mas não, mas ficou. Sempre tem gente que... Bom, então acho que é isso. Fica nosso próximo encontro é no Sesc 24 de maio, né? A princípio com a Marta Moreira, o Paulo Mendes ainda não confirmou presença, mas já está tudo certo lá, né? Sábado que vem, logo na sequência, nos encontraremos lá para ter uma conversa que acho que vai ser tão produtiva quanto essa, outra escala, né? Uma coisa bizarramente gigante no centro da cidade, mas que tem esse caráter público também do térreo ser permeável, era essa ideia que eles trouxeram para o projeto. Participou? Olha, a Ana participou do projeto também, então fica um convite para você ir lá também. E, bom, é isso. Então, vamos comer, beber e desfrutar. De novo.